Boa noite! Agora sim, ao vivo lá no YouTube. Isso aí, e também aqui no Instagram, o tema da live de hoje, 5 dicas para escolher o vinho certo. Quando a gente está começando um dos vinhos, qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas em escolher um bom vinho? Eu acho que tem uma questão aí que é falar sobre o que é um bom vinho, né? Acho que sei que todo mundo quer comprar vinho bom, não quer beber, não quer errar, digamos assim. Não quero errar. Acho que a gente nunca erra, né? Não é um errar, puxa, comprei o vinho errado, salvo raras exceções, assim como você vai, de repente, fazer um prato muito levinho e você vai pegar um vinho muito encorpadão. Aí, realmente, não vai funcionar muito bem. Como é que escolhe vinho? Acho que tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos para você chegar lá na prateleira e ter a decisão de colocar a mão na garrafa que você vai levar para casa. Então, tem que pensar no que você vai fazer de comida, o que vai ter de comida, qual vai ser a ocasião, se você vai ir na casa de alguém ou se vai ser na sua casa, se você vai dar de presente. Então, tem vários caminhos para se seguir. Escolher por país, escolher por tipo de uva, tem muito caminho interessante assim. Tem que ter um caminho, tem que ter um fio condutor para você chegar lá e olhar aquele monte de vinho e falar, eu vou me concentrar aqui, dessa meia dúzia eu vou escolher o que eu quero. Assim, quando a gente chega no supermercado e, enfim, numa adega, numa loja especializada, a gente simplesmente chega ali e fica, né? O que a gente vê é uma imensidão de rótulos e quando a gente não entende realmente, para a gente pensar um ali, é um processo, assim, né? Exatamente por isso, porque você vê aquela imensidão e você tem que pensar um ali para você levar para casa. E me conta, assim, desses caminhos, assim, tem muito a ver com a ocasião também, né? Para que você quer o vinho, né? Tem total a ver com a ocasião, né? Tem total a ver com a ocasião. Então, por isso é por isso que precisa estudar um pouquinho sobre vinho, precisa estudar um pouco sobre o tipo de uva, região, o estilo de vinho, para você poder tomar essa decisão e pegar a garrafa certa que vai combinar com a sua ocasião. Vamos pensar. Sei lá, domingão, a gente vai na casa dos amigos e vai rolar um churrasco. Churrasco a gente sabe que tem um pouco de tudo, né? Tem linguiça, tem coraçãozinho, tem vários tipos de carne, várias texturas diferentes ali das carnes, então é difícil ter um vinho que vá combinar com tudo. Então, nesse caso, acho que é mais bacana a gente encontrar talvez um vinho coringa, que seja da nossa preferência, para poder fazer esse acompanhamento. Então, a ocasião também é um caminho bacana para você poder selecionar o melhor vinho para você levar para essa ocasião, para esse momento. Quando a gente fala assim em vinho certo, né, e vinho errado, teve uma experiência assim ruim de vinho, comprou um vinho, achou que era uma coisa e o vinho é outra coisa assim completamente diferente daquilo que você imaginou, e isso você entendeu como uma situação assim de vinho errado? Se arrependeu assim de comprar um vinho assim? Então, não acho que seja um vinho errado, né? Um vinho errado. Talvez então seja o vinho para aquele momento, né? Eu acho que eu penso muito nisso. Como a gente sempre fala, né? Todas as vezes que a gente vai falar da nossa mentoria e dos cursos e tudo mais, é preciso experimentar. Para você ter um conhecimento, para você entrar um pouco nesse mundo do vinho, estudar. A forma de estudar vinho é a melhor forma possível que tem, que é beber vinho. Sabe, tem o curso, você vai aprender no curso, mas você precisa praticar também. Você precisa beber vinho. E a cada vinho que você bebe é sempre uma experiência. Então a experimentação é mais do que fundamental, assim. Às vezes você vai estar com vinho. Já me aconteceu de eu ter comprado um vinho, de não ter gostado muito do vinho, mas não era o vinho errado. O vinho tem aquela característica, tem aquele estilo, aquele jeito. Imagina quando eu viajava para a feira de vinho, que ia degustar vinho, e a gente tinha lá na nossa. A gente precisa comprar vinho de Bordeaux, de preço baratinho, porque de custo baratinho, né? O preço lá do produtor mais baratinho, porque até chegar no Brasil, a gente botar na prateleira, vai chegar no preço X, assim, que a gente pensava. E para encontrar vinho nessa faixa de preço, para encontrar, sei lá, uma meia dúzia, 10 vinhos para você selecionar e falar, pois são realmente legais, tem que provar um monte de coisa. E nem tudo é maravilhoso, sabe? Nem tudo é vinho, que delícia, todos é difícil de escolher entre. Não, tem vinho que é muito ruim. Tem vinho que não casa com o paladar que a gente está habituado a provar por aqui. Então, de novo, tem que provar, tem que experimentar. Na maioria das vezes você vai gostar de tudo. Na maioria das vezes tem muito mais vinho muito bom do que vinho ruim. Mas a gente não está salvo. A gente não está salvo de provar algumas coisas que não encaixa com o nosso paladar. Ainda mais depois de você estudar,
depois de você aprender um pouco sobre região, sobre estilo, sobre como os vinhos são feitos e tudo mais, que de pouquinho em pouquinho você vai afinando o seu paladar. Tá? Então, beber aquele vinho que você bebia e gostava dele antes de você ter estudado e ter aprendido um pouquinho, talvez fique um pouco mais difícil você voltar a gostar dele. O nosso paladar vai evoluindo, a nossa sensação, a nossa sensibilidade vai evoluindo também. Então, à medida que você começa a beber vinho, não vou dizer vinho mais caro, mas vinho subindo um degrauzinho de cada vez, fica difícil você voltar a beber aquele vinho que você estava habituado a beber. Tem muito mais vinho bom do que vinho ruim. Sempre fala também da importância da gente diversificar nossos rótulos e não ficar sempre bebendo o mesmo vinho. Ah, gostei desse, bebi num churrasco ali ou na casa dos amigos, então vou procurar beber esse aqui o resto da vida. Então, assim, isso você deixa de provar um monte de vinho bom, né? Você deixa de arriscar e deixa de provar um vinho bom e fica ali sempre e acaba não abrangindo, né? Todo esse conhecimento que é importante, né? É claro que a gente tem nossos vinhos preferidos que a gente vai repetir em algum momento, sabe? Mas não pode ficar só naquele. Ah, eu só bebo Cabernet Sauvignon porque ali é só o Cabernet Sauvignon, tá? Então, ok, tudo bem você só gostar ou gostar mais do Cabernet Sauvignon, sua preferência, mas tem que se dar a possibilidade de provar um pouco das 10 mil, 40 mil nomes de uva que existem no mercado, para provar coisas novas, para beber vinhos diferentes. Porque quando a gente entra no supermercado e a gente está falando sobre escolher, né, um vinho, ele falava no depoimento dele que ele sentia um míope, né? Que ele realmente entrava ali e queria entender o que os rótulos significavam e tudo mais, e ele não entendia, realmente ele se sentia um míope. Depois que ele passou pelo curso, ele realmente parece que ele falou que ele ganhou um óculos, aí ele consegue entender exatamente, prestar atenção nessa ocasião. Uhum. Isso aí. Churrasco, a gente pode escolher um vinho mais da sua preferência, assim, porque tem muita coisa para combinar. Né? Você vai num restaurante italiano, então provavelmente vai ter, sei lá, um prato de massa, um prato de algum prato de carne diferente, assim, tudo mais. Então, vinhos tintos de preferência. Né? Você vai, sei lá, vai num restaurante japonês, sushi, sashimi, e com um arrozinho lá, como é que chama? O cone, tem um nome, temaki, por exemplo. Provavelmente vinho branco e vinho rosé com acidez muito elevada vai fazer o melhor casamento, né? Vai fazer a melhor parceria com os pratos aí. Então, a ocasião é um bom caminho para você começar. Quando a gente fala assim, você citou aqui, no caso, o restaurante italiano, né? Assim, faz sentido eu estar num restaurante italiano e a carta de vinho vai ser mais italiana? Eu vou encontrar vinhos de outros países também nessa carta desse restaurante, por exemplo? Ou realmente faz o sentido eu, né? Estou no restaurante italiano, vou beber um vinho italiano? Eu acho que faz todo sentido, porque quando a gente estuda os vinhos lá, quando a gente faz o curso da mentoria e tem um capítulo sobre harmonização, a gente fala que uma das maneiras de se fazer harmonização é a harmonização por regionalidade, que é o básico que acontece quando você viaja para a Europa, que você vai lá na Toscana e vai num restaurante numa ruela daquelas lá e vai comer alguma coisa, você vai beber o prato local com o vinho local. É a melhor combinação, é a melhor maneira de fazer essa harmonização. Então, e quando eu trabalhava em restaurante, eu trabalhei principalmente em restaurantes italianos, a carta de vinho tem uma proporção muito maior de vinhos italianos, porque são aqueles que vão melhor combinar com os alimentos, com os pratos, né? Você vai encontrar vinho francês, menor quantidade, chileno, argentino, que são os vinhos que o cliente médio mais conhece, mais consome, mas certamente a melhor harmonização vai ser com vinho italiano. E quando a gente fala de harmonização, é muito mais o estilo, sabe? Então, para a comida japonesa, que é relativamente leve, tem muito amido, tem muito arroz e tudo mais, mas são pratos delicados, né? Se você não comer muito sushi, comer muito mais sashimi, o vinho branco leve, o vinho branco com acidez, o vinho rosé com acidez elevada, é o melhor estilo de vinho para combinar com esse tipo de prato. Qual seria o melhor vinho para um jantar romântico, um jantar a dois? Cheers. Eu acho que é um jantar assim com toda a pompa e circunstância. Eu acho que o vinho precisa também ter toda essa pompa, né? Então, eu acho que é uma ocasião muito bacana, um jantar romântico, um jantar a dois e tudo mais.
que o vinho certamente não vai ser o protagonista do jantar, mas precisa ser um vinho bacana, eu acho. Sabe, uma comemoração de aniversário de casamento, alguma data importante assim, eu acho que o vinho tem que ser um vinho bacana, um vinho bom, um vinho bem legal. Aquele vinho que vocês compraram juntos, aquele vinho que você comprou numa viagem, sabe, que aí certamente vai ter história para contar. Mas não pode esquecer que eu acho que é sempre bacana pensar um pouco na harmonização também. Que vai comer, você vai levar, né? e aí eu acho que funciona ao contrário, porque você está levando o vinho, vai comprar um vinho, ou vai levar esse vinho, e aí você vai escolher o prato que vai combinar, né? Não ao contrário, escolhe o prato e agora que vinho que combina. Estou levando esse tipo de vinho, sei lá, um vinhaço maravilhoso, o que vai combinar com ele? A dica número 2 aqui seria pedir ajuda ao profissional, né, Diane? Você trabalhou muitos anos em restaurantes. Acredito que já diversas pessoas já devem ter pedido a sua opinião a respeito de escolher um vinho certo, até porque o sommelier dentro do restaurante é a pessoa que mais conhece tanto os vinhos que estão ali na carta de vinhos quanto que estão no cardápio também. Todos os pratos que estão no cardápio sabem exatamente. Aliás, queria que você falasse também um pouquinho desse trabalho de antes, assim, né? Não só ali na frente do cliente, mas antes nessa montagem, né? Junto com o chefe ali e tudo mais, do prato com o vinho. Da elaboração do cardápio com a elaboração da carta de vinhos. É um trabalho em conjunto com a cozinha, é um trabalho em conjunto com o chefe, para a gente entender o que tem no prato, qual é o que ele quer sobressair naquele prato, ele, óbvio, fora o que é o principal do prato, para a gente encontrar um vinho que não seja superior ao prato. Então, outra maneira que a gente aprende quando estuda, né, estuda sobre vinho, é as outras maneiras de se fazer a harmonização. Nem sempre os dois têm que estar no mesmo patamar, assim. Às vezes você tem um vinho um pouco mais delicado em relação ao prato, mas que quando você fizer a harmonização, ele vai fazer com que tudo que tem ali no prato possa aparecer. Ou ao contrário, você tem um vinho um pouquinho mais forte, mas quando você coloca o alimento, esse alimento dá um incremento na parte de sabor e de aroma que o vinho tem para mostrar. Então é um trabalho que a gente faz a 4 mãos aí, até mais mãos assim, degustando os pratos, né, o pessoal do restaurante, para ter um conhecimento melhor do que indicar quando aquele prato é pedido ou quando aquele vinho é pedido, mas eu sempre chegava na mesa do cliente, depois de saber o que ele tinha escolhido como prato, com algumas opções, né? Pelo menos 3 opções, assim, para poder indicar. Sei lá, um vinho que eu acho que funcionou muito bem, mas outras 2 opções também com preços diferentes. Tá ali, dentro do supermercado, como que o sommelier consegue realmente ajudar o cliente? Eu acho que são esses caminhos, sabe? Tentando desvendar ali o que o cliente está habituado a beber, o que ele gosta, qual é o tipo de... eu acho que não é só no supermercado. O trabalho do sommelier, que é tentar tirar a informação do cliente, em 5 minutos ali conversando num restaurante, um pouquinho mais no supermercado, a gente vai se abastecendo de informação para poder caminhar com o cliente dentro daquilo que ele está habituado, mas talvez dando uma dica diferente, assim, sabe? Eu gosto de Cabernet Sauvignon, então vou te indicar um Pinot Noir. Pô, não vai dar certo, né? Dentro dos Cabernet Sauvignons que eu tenho ali, por exemplo, ou na carta de vinho ou no supermercado, vou tentar te mostrar aquele diferente, que tem alguma coisa diferente, sabe? Que tenha um diferencial para te apresentar. Então, acho que esse é o caminho. De novo, o sommelier é o cara que vai te ajudar, o sommelier do restaurante ou da loja ou do supermercado, é o cara que vai te ajudar a você tomar a decisão e facilitar a sua vida, né? Mas para isso ele precisa saber um pouquinho sobre você. É bem difícil, né? Porque normalmente é pouco tempo e a gente tenta tirar o máximo possível de estilo, tipo de uva e região que está acostumado a beber. Aí a gente já tem uma grande ideia do que a gente pode sugerir como vinho. A gente fica meio com uma vergonhinha de chegar lá e falar assim, moço, não sei o quê. Eu acho que vergonha não. Hoje... Mas olha só, vamos ver. Você entra numa loja, você vai entrar numa loja de roupa, você vai comprar uma roupa, vai comprar uma camiseta, por exemplo. Você vai ficar com vergonha de perguntar, pô, que tecido que é esse aqui, que tamanho, tem outro tamanho, tem outra estampa, tem não sei o quê. Não vai ficar. Por que isso tem com vinho? É normal que se você vai num lugar que tem um profissional, esse profissional se preparou para isso, estudou para isso, não para ele saber de vinho, mas para ele ajudar o outro.
Eu estou trabalhando aqui para ajudar o cliente que vem aqui. Agora, se o cliente entra e fica com vergonha de perguntar, complica, né? Eu acho que tem que perder essa... Não tem que ter vergonha de perguntar, pelo contrário. Se tem alguém que entende de vinho aqui, você, me ajuda aqui, eu vou fazer um churrasco, eu não faço ideia que eu vou levar. Vou num restaurante japonês, que tipo de vinho que eu levo? Tão simples, cara. Você vai ter uma gigantesca surpresa em qualquer lugar que você for, numa loja especializada, num supermercado, num empório, sabe? Tem alguém que manja de vinho aqui, me ajuda aqui que eu vou escolher vou comer pizza e não sei se eu levo Cabernet, Malbec, Pinot Noir ou vinho branco. Uhum. E aí que começa a troca de ideia, né? Vai ser pizza de quê? Vai ser massa de quê? É japonês, é chinês, sei lá, é tailandês com aquele monte de pimenta. Outra coisa que é um bom caminho, assim, que eu acho para a gente realmente fazer uma boa escolha é entender um pouquinho das uvas. Quando a gente começa a entender que uva que é e tudo mais, um pouquinho das características de cada uva, a gente consegue entender as características de cada vinho. Isso ajuda também na escolha. Verdade, fato, mito? Não, total verdade, total verdade. A partir do momento que você entende o que aquela uva o que aquela uva vai dar no vinho, que estilo que a uva vai fazer, sua vida muda radicalmente, assim, sabe? Porque conhecer sobre a uva, estudar sobre a uva, se você aprendeu sobre a Cabernet Sauvignon, por exemplo, que a Cabernet Sauvignon tem tanino, a Cabernet Sauvignon faz um vinho encorpado, a Cabernet Sauvignon de qualquer lugar do mundo vai ter essa característica de corpo, de estrutura. Claro que o aroma, a maneira como ela vai ser feita, a região onde ela está plantada, o tal do terroir, o clima, tudo vai incidir para mudar ela. Não vai mudar o corpo. Uma Cabernet Sauvignon nunca vai ser tão leve como uma Pinot Noir, por exemplo, e vice-versa. Você não vai ter uma Pinot Noir que vai ter aquela carga toda de corpo, de estrutura e de tanino que tem uma Cabernet Sauvignon. Pinot Noir sempre vai ser uma uva muito perfumada ao nariz, delicada à boca. Delicada. Isso não quer dizer que é suave, doce ou leve, né? Delicada, discreta, bem gostosa. Uhum. E aprendendo sobre a uva, você tem... é muito mais fácil você saber que tipo de uva vai combinar com o teu tipo de prato, né? Porque outra maneira também de se fazer, de novo, a harmonização, que você, estudando e descobrindo as inúmeras maneiras de fazer a harmonização, é pela estrutura do prato, pelo peso do prato. Eu vou na casa, sei lá, as meninas pensando, eu vou na casa da minha amiga lá e vai rolar um monte de saladinhas diferentes no verão, saladinhas, coisinhas delicadas, ceviche, um peixinho, um carpaccio, pratos leves, sabe? Aquele almoço descontraído, de muito, muito papo. E você não precisa de um vinho pesadão para tudo isso. Pelo contrário, você precisa de um vinho leve, comida leve, vinho leve. Pratos leves, assim, de belisquetes e coisas deliciosas, vinhos leves também, da mesma forma. Ou então vai ser um jantar mais formal, vai ser um pratão, um risoto maravilhoso, vai ser uma massa, mas sabendo do que vai ser, certamente você vai poder levar um tipo de uva um pouquinho mais encorpado, já que o prato também vai pedir isso um pouco mais encorpado. Você falou de duas uvas aí que estão, tipo, nos extremos, né? Assim, Cabernet Sauvignon, que pesadona e tudo mais, Pinot Noir e tudo mais. Falando dos vinhos brancos, quais seriam esses extremos, assim? Eu acho que a gente poderia pegar as duas também mais conhecidas de todas, que são a Sauvignon Blanc e a Chardonnay. Duas uvas antagônicas, assim, né? Uma mega importante na parte olfativa, a outra mega importante na parte gustativa. Sauvignon e Chardonnay, respectivamente falando assim. Sauvignon Blanc sempre vai elaborar um vinho riquíssimo de aroma, muito perfume, dependendo de onde venha, muita fruta tropical, muito maracujá e tudo mais. E Chardonnay, ao contrário, um pouco menor de nariz, mas muito mais presente, assim, gustativamente falando. Ou seja, quando você bebe, ela é mais saborosa, mais cheia, dá um vinho um pouco mais encorpado. A Sauvignon Blanc faz um vinho um pouco mais leve. Então, são duas uvas bem diferentes, assim, tão antagônicas quanto são a Pinot Noir e a Cabernet Sauvignon. Johnny, qual a dica de vinho para acompanhar um camarão frito? Qual estilo de vinho ele frito ali? Você iria de um branco, de um rosé ou de um espumante, por conta da fritura? Eu ia de vinho, eu iria com um vinho que tivesse uma acidez bastante alta, por dois motivos. Primeiro, pela fritura, para cortar essa fritura, né? Para tentar diminuir a incidência dessa untuosidade toda que vai vir da fritura. E depois iria para um vinho que tivesse uma riqueza grande de nariz, de perfume,
porque o camarão tem um sabor muito pronunciado, sabe? Então, eu acho que seria um casamento bem interessante. Eu gosto muito de Sauvignon Blanc com frutos do mar, com camarão. Enfim, Sauvignon Blanc é uma delícia com frutos do mar, com camarão, então, clássico. E aí ele tem as duas coisas que a gente precisa. Acidez elevada, riqueza aromática e leveza. Não é um vinho pesado demais. Outra ótima harmonização seria com Riesling, um belo Riesling da Alemanha. Talvez não precisa ser um grande, gigantesco assim, Riesling, um Riesling de entrada mesmo, um Kabinett, um Spatlese no máximo, que vai ter um pouquinho de açúcar residual, lembrando que os frutos do mar têm esse sal, ainda mais o camarão, tem esse não vou dizer doce, mas um fundo meio tendencialmente ao adocicado. Aí, voltando aqui, então, camarão, alho e óleo ali, sem empanar, você iria desse vinho branco. Com empanadinho, você iria de espumante, é isso? É isso aí. Acarajé, então, a friturinha ali, o camarãozinho ali dentro, uma delícia, relativamente quente, digamos assim, com um pouquinho de pimenta, vai ficar gostoso. O bolinho de feijão ali, a massinha do feijão, tô com água na boca para comer um acarajé agora. Uma delícia, né? O que eu posso imaginar? Eu não fugiria muito disso não, sabe? Branco ácido, rosé bem vivo, bem novo, um 2021, se já tivesse um rosé 2021 ou 22, 22 não, mas 21 certamente vai ter. 21 com certeza 21 vai ter. 21 muito novo, que tem frescor, perfume e acidez, cara. Eu sei que quando a gente fala acidez, muita gente sempre torce, né? Vinho ácido, não quero. É fundamental ter acidez no vinho para comida. Então, para fazer harmonização com a comida, uma vez que você colocou o alimento na boca, colocou o vinho junto na boca, você não vai sentir, porque a acidez não vai incomodar você, ela vai incomodar o alimento que está lá dentro. Vai trabalhar, vai se ligar com o alimento para criar, para poder ser o elo de ligação aí, para dar o terceiro sabor, que é o sabor da comida com o sabor do vinho junto, e aí dá o gosto maravilhoso. Pinot Grigio seria uma boa opção? Pinot Grigio, qual é a descrição do Pinot Grigio? Vinho leve com acidez elevada. Perfeito. Perfeito. Então, em vez de eu ficar dando o nome da uva ou o nome do vinho, eu prefiro falar o estilo. Próximo caminho que a gente, falando sobre escolhas, dicas para você escolher, é entender um pouquinho da região produtora. Porque quando a gente chega no supermercado, a gente vê ali aquela imensidão de rótulos, tem vinhos geralmente são divididos por países, e organizados por países, e cada país tem a sua região produtora ali mais de destaques, tem aquelas outras regiões um pouco menores e tudo mais. Assim, quando a gente entende um pouquinho, estuda um pouquinho sobre as regiões produtoras, fica mais fácil para a gente fazer uma escolha, né? Queria que você comentasse sobre isso, assim. O mundo do vinho é um universo, né, cara? Tem tudo. Né? Tem os vinhos do Novo Mundo, tem os vinhos do Velho Mundo, ou os vinhos da Europa e os vinhos do Novo Mundo. Então, tem vinho que não acaba mais no mercado. Depois, dentro de cada um desses países, tem as regiões mais famosas, as regiões mais tradicionais. Por exemplo, se a gente pegar a Itália, Piemonte, Toscana, são as Vêneto. Na Itália são 20 regiões, não dá para falar 2 ou 3, né? Então, vamos falar essas 3 principais aí. Piemonte, Vêneto e Toscana. A gente está ali no norte, nordeste e Itália Central. Então, o grosso da Itália, os principais e mais tradicionais estão aí. A gente vai para o Chile, aí você já tendo estudado um pouco sobre as uvas, você vai ver que a Cabernet Sauvignon ainda é certamente a uva número 1 do Chile ainda. É a uva mais conhecida, mais comercializada, mais plantada. Então, existe... O Chile inteiro produz a Cabernet Sauvignon, porém, dentro do Chile, tem lugares que são especializados na produção dele. Quer dizer, tem um melhor terroir, tem um melhor tipo de solo, tem um melhor clima, que naquele pedacinho de terra ali, a Cabernet Sauvignon dá um resultado infinitamente maior. Estou falando do Vale do Maipo. E aí, dentro do Vale do Maipo, estou falando no Alto Maipo. E dentro do Alto Maipo, estou falando de Pirque. Então, tem vários lugares super interessantes assim. Não só falei 2 países, de Itália e Chile, mas na Argentina é a mesma coisa. E a Argentina está passando por essa revolução maravilhosa agora, né, de novas regiões aparecendo, se explorando cada vez mais a região do Vale de Uco, cada vez mais em altitude, com pequenas localidades diferentes. Então, tem muita coisa bacana. Um universo inteiro para se explorar dentro do vinho. Eu falei só de uma uva, tá? Só do Cabernet Sauvignon. Isso se replica para Cabernet, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot, Carignan, Marcelin aqui no Brasil, Merlot no Brasil, e a lista não para.
Johnny, qual a temperatura para se tomar um Dão 2014 Liga Nacional? Temperatura de vinho tinto, né? No máximo 18 graus, eu acho. Então seria legal, como é um 2014, eu acho que vale a pena abrir e decantar esse vinho para começar. Provavelmente não deve ter muito sedimento, não deve ter tanta... 2014, né? 2014, né? Não deve ter tanto sedimento, Sim. mas vale muito a pena colocar num decanter, porque o vinho vai explodir assim, de forma incrível. E, de novo, 18 graus é a temperatura ideal para se consumir o vinho tinto, vai ficar ótimo. Vamos lá, então, para a nossa quinta e última dica, exatamente sobre o rótulo. Ele traz muitas informações sobre o vinho que a gente precisa escolher. Não adianta a gente escolher o vinho sem olhar o rótulo. É claro que a gente vai olhar o rótulo. Não é porque o rótulo é bonito. Claro que também a gente escolhe vinho pelo rótulo bonito. Muita gente escolhe vinho pela beleza do... esse aqui achei bonitinho, vou levar esse aqui. Esse é lindo, bora! Você acha que esse visual do vinho geralmente reflete o que ele tem dentro da garrafa, se esse estilo que ele tem da garrafa, ou não? Tem um rótulo muito moderno, eu tenho vinho muito moderno, eu tenho um rótulo muito classicão, eu tenho vinho muito clássico, devo esperar um vinho classicão, isso faz sentido ou não? Faz total sentido, né? Porque é a primeira informação que você vai ter olhando a garrafa, vendo o rótulo. Então, um rótulo mais moderno, um rótulo mais chamativo, provavelmente é um vinho mais moderno, é um vinho mais corriqueiro, é um vinho mais para o dia a dia, provavelmente, né? Teoricamente não deveria ter um preço tão elevado assim. E aquele rótulo mais classicão, a apresentação do rótulo de uma forma mais clássica, certamente vai trazer dentro dele um vinho elaborado de uma forma mais tradicional, né? Não tão modernão, não tão, provavelmente com mais passagem por barrica. Não é uma regra, tá? Então, o rótulo tem muita informação e a partir do momento que você começa a estudar, você entende o que quer dizer essa informação, especificamente no quesito geografia. Então, o vinho que está na minha mão é um vinho da Austrália, tá? É um vinho australiano. Ó. Olha que curioso, é uma garrafa do formato, que formato que é? Formato Borgonha. Uhum. Mas olha a uva que é. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon nesse formato de garrafa. Não é comum, não é normal a gente encontrar um Cabernet Sauvignon numa garrafa mais redondinha, mais boljudinha, como é a garrafa do Pinot Noir, garrafa da Borgonha. Mas ok. Depois, lendo o rótulo, o que tem aqui? Grandão aqui tem o nome do vinho, Grigori. Embaixo tem o nome da região, Coonawarra. Então, eu já sei que esse é um vinho da Austrália. E estou vendo que ele vem de uma região que é a melhor região produtora de Cabernet Sauvignon da Austrália, que é Coonawarra. Esse nome aqui, branquinho. Logo abaixo tem a safra e aqui tem o nome da uva. Então, sei que esse vinho aqui, provavelmente, ou ele é 100% Cabernet Sauvignon, ou ele tem a grande proporção de uva Cabernet Sauvignon. Então, só lendo isso, eu já sei um monte de coisa. Depois, na parte de trás, às vezes tem uma historinha contando sobre a vinificação, se teve passagem por madeira, se não teve passagem, o teor alcoólico, se tem o carvalho, se não tem. Então, vale a pena ler o rótulo. E à medida que você lê, sabendo do que se trata, você pode falar, não é bem esse que eu queria um Cabernet Sauvignon com Shiraz, uma assemblagem de duas uvas, Cabernet Shiraz, que vem ali de Barossa, porque Barossa, também na Austrália, tem um Shiraz ali mais legal e que faz muito assemblagem com Cabernet Sauvignon, que é o que eu estou querendo hoje. Uhum. Então, o rótulo tem muita informação bacana. A gente precisa, eu não digo perder tempo lendo o rótulo, mas, pelo contrário, ganhar informação lendo o que está escrito ali. Certamente você vai, só pensando na geografia, saber exatamente de onde vem o vinho. Falando em pontuação, Diane, pontuação aqui seria um caminho para escolher um vinho, você acha? Eu acho que é uma live de 15 dias sem parar falando sobre pontuação, porque é um assunto bastante controverso, assim. Eu acho que não seria um caminho, não, comprar só vinho pontuado e tudo mais. Então, a gente já fez, acho que uma live falando sobre pontuação. Pontuação é uma coisa bem bacana que te dá uma certa referência sobre o que tem ali dentro da garrafa. Porém, você vai se basear pelo gosto de uma pessoa que degustou, né? Um crítico que degustou, sei lá, tem um outro estilo tem o gosto pessoal dele, que certamente pode incidir sobre aquele vinho que ele está degustando, né? Então, sei lá, eu acho que pontuação é bacana, ajuda, mas não seria um caminho só comprar vinho que tem pontuação. Porque é o seguinte, e os vinhos que são maravilhosos que não são enviados para degustação? Não são bons porque não tem pontuação?
Não receberam porque não participou da degustação. Para você nunca, nem jamais escolher um vinho pelo fundo da garrafa, pela sua pontuação, pelo seu teor alcoólico, que eu vejo algumas pessoas falando assim, eu compro vinho pelo teor alcoólico. Não faça isso, não é caminho para você escolher vinho. O que mais, Jane? Tipo o vinho da modinha, ou a uva da modinha, eu acho que tem que provar de tudo, mas como eu falei assim, nosso paladar vai evoluindo, e aí certamente você vai encaminhando, você vai se caminhando entre umas uvas que você quer descobrir. Não ficar preso a umas regras, vamos dizer assim. Vamos lá. Sim, a Karen arrasou aqui e falou não escolher pela rolha, porque o pessoal também só bebe vinho por rolha de cortiça, né? Então, não escolha tampa de rosca, só pela rolha. Isso, tampa de rosca. Eu acho que a partir do momento que você compra um vinho branco legal com tampinha de rosca, screw cap, ou um vinho rosé legal com a tampa de rosca, com a tampa de vidro, e você abre prova e vê que tem uma qualidade absurda, não pode falar. Eu acredito que não pode falar sem provar. Tampa de rosca, não. Abre e prova, primeira coisa. Gente, muito boa essa live de hoje. Gostei demais de retornar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, gente. Boa noite. Beleza, obrigado. Tchau, obrigado.